Bom dia a todos. É uma alegria nós estarmos aqui nessa manhã, esse último dia, né? Que pena, vai tão rápido, da Semana Espírita. Tem sido dias de muita luz, de muita fraternidade, e hoje não vai ser diferente. Então, nós vamos dar início a esse dia conversando um pouquinho sobre o perdão. E tenho aqui comigo dois dos meus meninos favoritos. O Sandro Kingsley, gostaria de citar o trabalho dele em dois livros que ele aborda diretamente a questão do perdão, As 5 Faces do Perdão e o Auto-Perdão. E o outro querido, Andrei Moreira, que tem um capítulo, um item sobre o perdão no livro Cura e Autocura, o nome vem em inglês na minha cabeça primeiro. Cura e Autocura. Ele também aborda o processo da reconciliação, que vem depois do perdão, no livro Reconciliação, e toca ainda em questões do perdão, também no livro Atitude. E eu, que sou aprendiz aqui, vou facilitar então a conversa desses dois e dar alguns pitáculos. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre perdão, né? E eu vim pensando pelo caminho o quanto nós, espíritas, já temos o conhecimento da importância do perdão. E muitos de nós, talvez, poderia, se nós perguntássemos a vocês o que você sabe sobre o perdão, citar as passagens de Jesus, quando ele fala, por exemplo, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, e muitas outras, ou mesmo do alto da cruz, quando ele olha para o povo e diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Em tantos momentos Jesus fala do perdão e nós temos consciência do quanto esse movimento é libertador, e hoje em dia não só a religião reconhece a importância do perdão, mas a ciência, na questão da saúde da alma, da prevenção das doenças. Então, nós temos todo o conhecimento. E, no entanto, quando nos deparamos com a necessidade do perdão, todos nós, muitas vezes, sentimos imensa dificuldade desse processo. O que nos mostra que o conhecimento, não é? A parte cognitiva, intelectual, apesar de dar um norte na nossa vida, muitas vezes ela é impotente para, sozinha, propiciar a cura da alma e facultar o perdão integral. E a gente, então, vai colocar aqui essas questões, não é? O que é o perdão? Consegue se perdoar de uma hora para outra? Por que é tão difícil perdoar? Quais são os obstáculos que nós encontramos para a vivência do perdão? Para que, talvez, com essas reflexões, nós possamos sair daqui um pouquinho mais instrumentalizados e certamente inspirados para buscarmos as obras que podem nos ajudar no aprofundamento, não é? As obras espíritas, a codificação, Emmanuel, Joana e tantos outros, mas para que possamos sair também esperançados com relação a nós mesmos, entendendo que o perdão é um processo, o perdão é, de fato, uma jornada que vale a pena ser percorrida. E com isso, então, eu passo a palavra a Rossandro, que está à minha esquerda, e tem o microfone. Bom dia a todos, é uma alegria estar aqui com vocês. A gente está aqui nesse lugar e a gente está sentado, estamos juntos, porque uma coisa que eu acho muito importante em doutrina espírita é sempre observar que nós somos simétricos. Não existe uma relação de professores e alunos, somos todos alunos do Cristo. O fato da gente estar falando aqui não nos torna mais capaz, por exemplo, de perdoar, não nos torna mais capaz de vivenciar muito do que a gente já entende, como Suzana falava intelectualmente do Evangelho, mas
estarmos juntos aqui num domingo de manhã como esse, ensolarado, discutindo um tema como esse, mostra como a gente avançou. Mas eu acho que é importante a gente entender sobre o perdão, que eu acho que o primeiro perdão que a gente tem que trabalhar é o perdão que eu tenho que me dar a mim mesmo por ainda não conseguir perdoar. Porque às vezes a gente se tortura. As pessoas pregam a coisa como se fosse algo moralista, como se fosse uma imposição, cujo evento, se você não desencadeasse, geraria uma condenação. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: não imagine que Deus vai lhe condenar porque você não perdoou para o inferno, porque você não perdoou, você já está nele. E cada um de nós sabe, não é o inferno do ponto de vista grandioso, aquela coisa simbólica, mítica que a gente tem, mas é esse lado ainda desconstruído dentro de nós, esses cacos de relação, esse soterrar que a gente tem nas relações que elas não construíram-se como a gente queria, como a gente imaginava, logo a gente criou expectativas sobre isso. Elas ainda não estão como a gente gostaria, logo a gente ainda tem expectativas sobre isso. É o fato de que a gente não consegue observar as pessoas e a nós mesmos como nós deveríamos olhar, com a leveza, mas é preciso essa misericórdia pessoal de entender que é um processo que não existe um tempo padrão que todo mundo tem que seguir. Cada um segue do seu modo e do seu jeito. Ao dizer isso também, não quer dizer que eu preciso me estacionar eternamente no não perdoar, porque é um processo. É um processo, e como todo processo tem que ter início, meio e fim. Eu preciso começar, porque todos nós aqui temos ainda algumas mágoas, mas todos nós aqui certamente já perdoamos, e a gente tem a experiência do alívio que o perdão traz. A gente já tem a experiência da sensação de peso que um perdão traz. Mas a gente também sabe das dificuldades que a gente tem para executá-lo. Então, uma das coisas que eu acho importante dizer, para que a gente possa compreender isso de forma mais clara, é que talvez o que não seja perdão. Eu gosto muito de falar sobre o que não é perdão, para poder ficar mais fácil entender o que é perdão, né? Perdoar seria esquecer. Embora o Evangelho fale de esquecimento, ele não fala de perda cognitiva de memória. Ele não fala, eu não vou mais lembrar do evento. Ele fala do esquecimento do afeto. Ele fala de que você vai lembrar do evento, mas maduro, olhando de uma nova perspectiva que a vida te ofereceu através das muitas falhas que você mesmo cometeu. Aquele personagem que você hoje acusa, com maturidade você desculpa, para chegar a um ponto em que você entende que nem poderia ter culpado a pessoa. São etapas. A gente vai chegando num ponto que na hora de perdoar, por exemplo, figuras simbólicas que é motivo de mágoa de muita gente, pai e mãe, por exemplo, é um padrão em terapia, mágoa desses personagens. Chega um ponto que a gente vai entender que nem a culpa valeria, porque o indivíduo deu o que poderia e, inclusive, deu mais do que teve. Claro que, quando a gente não consegue isso, é porque a criança ferida ainda não foi acolhida por nós. Porque aquela pessoa que nos deu a vida ali, fisicamente, ela deu o que podia e eu não posso mais cobrar eternamente a conta àquela pessoa. Chega um momento que eu tenho que acolher a minha criança e entender que muitas vezes no meu próprio processo de ser pai, de ser mãe, de ser companheiro, companheira, eu vivo as experiências dos equívocos e vou vendo que não é tão fácil. Eu digo isso porque quando meus pais se separaram, eu tinha 6 anos, então você imagina 6 anos no interior da Paraíba, pais separados, em 1977. Então, as crianças não brincavam comigo, que era como se fosse um leproso. Não brinque com ele, que ele é filho de pais separados. Hoje é uma coisa comum, ninguém estranha, porque geralmente metade da classe de uma turma, os pais são separados, então não é mais, era uma coisa muito exótica naquela época. Minha mãe tinha 26 anos quando ela se separou, né? Ela tomou a iniciativa, então para uma mulher fazer isso também era muito difícil. Na época não havia nem divórcio legal no Brasil. Ela não recebeu o apoio da família, tentou suicídio por causa disso, enfim. Então a sensação era sempre de peso, porque toda vez, por exemplo, que eu chegava na escola e alguém brigava comigo, eu não sabia a quem pedir ajuda, porque eu fiquei morando com meus avós, meu avô já era um homem bem idoso e ele não estava mais no tempo de me explicar o que fazer. Então toda vez que a coisa não fluía, eu dizia, você bem que podia estar aqui, né, para me dizer o que fazer.
Toda vez que eu apanhava no colégio, eu sofria bullying, qualquer coisa que fosse, toda vez que eu queria uma coisa e não conquistava, eu colocava na conta dele, até que eu percebi que ele tinha dado para mim mais do que recebeu. Isso é um processo que muitos de vocês já devem ter ouvido, mas talvez vocês nunca tenham ouvido com Janine ao vivo aqui, pessoalmente, que quando fui casar com ela, me disse que só casaria se perdoasse meu pai. Né? E foi um processo porque eu disse, poxa, vai jogar baixo mesmo, né? Estou apaixonado, então... Você está apaixonado, então você tem que, né, vai para o desafio. Então, na verdade, eu fui perdoá-la inicialmente muito mais para alcançar o meu objetivo, que era casar com ela, mas o processo foi muito importante. Estou sendo franco. O processo foi muito importante porque eu fui construindo uma nova identidade do meu pai, porque eu tinha uma visão do esposo da minha mãe. Eu não conhecia meu pai, eu conhecia o esposo da minha mãe. Que naturalmente, pelos motivos que ela tinha, numa relação que eu não poderia me meter, porque eram de 2 adultos, eu era criança, e em relação a eles ainda hoje eu sou, que não deu certo, mas que funcionou na medida que me trouxe aqui, me trouxe à vida. Então, a gente não esquece o que aconteceu, nem sempre perdoar é parar de sentir dor. Às vezes o que foi provocado ainda te afeta, mas me afeta só do ponto de vista da memória, do desgosto, daquilo que provocou em mim, mas eu não posso permitir que isso se delongue na minha alma, porque aquilo vai me adoecer. O perdão não é uma proposta moralista, é uma proposta de saúde pessoal, é uma proposta de desenvolvimento interno. Eu não vou, muitas vezes, no perdão, concordar com o que a pessoa fez comigo. O perdão não é uma concordância com o que foi feito. O perdão é dizer, eu não vou manter a nossa relação baseado no que não funcionou. Eu não vou manter essa relação baseado naquilo que você fez ou que você ainda faz e que eu não concordo. Eu não concordo com o que se fez ou se faz, mas a relação não vai ser estabelecida apenas a partir do ponto cego dos nossos egos que aqui se desencontram, porque também você tem, como eu, virtudes. Perdão é poder viver uma relação para além das deficiências comuns no relacionamento e encontrar os pontos de virtude. Perdoar, às vezes, é inclusive não voltar a confiar. Porque você talvez faça ou fez algo que você continua fazendo que me permite ter a ideia clara de que se eu confiar em você, eu vou passar por tudo de novo. Né? Tive uma paciente que foi abusada pelo pai e depois de um processo de perdão em terapia, ela quis viajar e perguntou, eu estou viajando, estou pensando em deixar a minha filha com os meus pais, você acha que eu devo? Na idade que ela foi abusada. Eu disse, não. Não, você acha que seu pai está curado? Você tem certeza disso? Você não tem certeza disso. Então, ele não pode lhe abusar hoje porque você é uma mulher adulta, mas a sua filha, você vai deixar lá, você vai ter paz. Mas você não tem que ficar com ódio do seu pai, que você conseguiu perdoar, mas assim, aqui é aquela coisa, não funciona, isso aqui nele não funciona, mas isso aqui funciona. A gente vai se relacionando com os pontos funcionais das pessoas. Na hora da mágoa, existe uma fotografia de um evento. E o perdão é perceber que o filme da existência continua vivendo. Às vezes a gente tem que se perdoar quando alguém que nos machucou muito começa a sofrer. E a gente não sabe se está tendo prazer, se está tendo tristeza por aquele processo. A gente não sabe se está, não devia ser assim, cara. Podia ser diferente, sabe? Eu lembro quando eu fui visitar meu pai, minha tia ligou, Sandro, seu pai ele está no hospital, está em coma, e ele não vai retornar. Eu cheguei lá, ele estava com aquele tubo lá, e eu fiquei só pensando assim, por que foi assim, né? Vamos tentar fazer diferente da outra vez. Eu não estou nem conseguindo falar com você hoje, você não consegue me escutar assim fisicamente, e eu estou te vendo aqui depois de quase 25 anos, eu sei lá, que a gente não se viu, e estou te vendo só para dizer isso aqui. Mas hoje sentimento de gratidão profundo, mas eu não sabia se eu sentia, tá vendo aí, que você está passando um pouco que eu passei, aí ora não, você não devia estar passando isso, ou por que você não está aqui, sabe? Por que você não está no dia do meu casamento? Porque a gente às vezes fica com esses sentimentos oscilando, não sabe exatamente o que está identificando, é tudo muito humano, é tudo muito, muito normal, e a gente não pode cair no discurso fácil de as pessoas dizerem tem que perdoar e achar que isso é tão simples assim. A gente tem que perdoar porque vai trazer leveza, a gente tem que perdoar porque o objetivo da gente é se reencontrar, a gente está aqui, a reencarnação, a permissão de Deus, a perda da memória do passado é para a gente construir pontes onde a gente construiu fossos,
quando a gente destrui possibilidades, a gente reconectar laços. E fazendo do nosso tempo, do nosso jeito. É muito difícil, mas é muito libertador. Mas, para agora, o que eu queria falar, nesse primeiro momento da minha fala, é: se perdoe pelo perdão que você ainda não conseguiu dar. Porque você não está dizendo, eu não vou perdoar. Você está dizendo, eu ainda não consigo. Mas você vai conseguir, porque aqui a cada dia, as experiências da vida de cada um de nós vai construindo essas habilidades. Especialmente quando a gente começa a enxergar os muitos equívocos que cometemos. Isso nos dá a humanidade necessária para perdoar o equívoco dos outros. Antes de passar a palavra para Andrei, só um rápido comentário no que Rossandro falou, não é? Para nós espíritas, essa pressão de ter que perdoar causa um nível de sofrimento muito grande em cima da dor já existente, não é? E eu vim com o Andrei e disse para ele assim: vou deixar vocês falarem mais, porque eu, nesse momento, estou passando exatamente por esse processo. E parte da dor que eu tenho vivido muito nos meus dias é exatamente a dor de acordar, exatamente na situação que você descreve, não é? Nessa dualidade entre querer o bem, mas a morte, ou a proximidade da morte, ela tem uma força poderosa de nos fazer olhar para questões que nós passamos, às vezes, uma vida inteira sem olhar. Então, hoje eu vivo uma situação dessa e sou forçada a olhar para um personagem que ficou no banco de trás do meu carro a minha vida inteira, para o qual eu não sequer olhei pelo retrovisor, que é a figura do meu pai. E a gente acorda quase todos os dias na dualidade desses sentimentos de se condoer e, ao mesmo tempo, as nossas dores, as nossas raivas, as nossas queixas, a nossa humanidade se manifesta. E, em cima de tudo isso, a dor de lidar com a nossa própria humanidade, às vezes essa pressão interna do ter que. Então, me tocou muito a sua fala nesse sentido, no sentido de ter misericórdia conosco mesmos, não é? Ter misericórdia, e ter misericórdia não é perder de vista o processo. Ter misericórdia não é dizer, não vou fazer, porque nós sentimos dentro de nós, é isso que a doutrina faz, ela nos dá a força de nos mantermos compromissados com a jornada de libertação do outro e de nós mesmos, não é? Então, ela nos dá essa força e essa coragem de persistir, de não desistir nunca do amor. E, na verdade, é o que a gente se propõe. Nossa, foi bastante corajoso o meu, né? Então, agora é sua vez. Depois desses relatos tão humanos, tão verdadeiros, né? Dá vontade nem de falar mais nada. Essa que é a verdade. Então, talvez nós possamos ir para um movimento de perceber o que nós podemos fazer diante das dores que nos assaltam. Eles falaram muito, né, de que nós não temos que. E não temos que mesmo. A questão é que Deus foi tão danado que Ele fez as coisas de um jeito que ou você faz, ou você faz. Então nós temos que? Não. Mas você tem outra opção? Não. Então, na verdade, nós não escolhemos se, nós escolhemos quando. Não é uma questão de decidir pelo perdão, se perdoamos ou não perdoamos. Ao longo do processo evolutivo, nós vamos ter que passar pelo processo da metabolização do que nós sentimos e da superação daquilo
através de uma ressignificação. Isso é o perdão. Isso pode ser feito agora, isso pode ser feito daqui a pouco, isso pode ser feito na próxima encarnação, isso pode ser feito daqui a 5 encarnações. A única diferença disso é que nós vamos enfrentando os efeitos de fazê-lo ou não fazê-lo. Então, sem sombra de dúvida, nós devemos sair da pressão do temos que, para olhar generosamente para nós e nos dar a oportunidade de. É diferente. Nos dar a oportunidade de é uma escolha, e a escolha é livre-arbítrio. Então, o que é o perdão? O perdão são 3 coisas fundamentais: decisão, atitude e processo. Decisão pelo quê? Decisão pela paz. Porque o perdão ainda é no nível egóico. O perdão ainda é entre o jogo de vítima e algoz. Para perdoar, alguém tem que se sentir vítima e a outra pessoa tem que ser algoz. Não é? Então, o perdão é uma decisão de retirar das costas o fardo da dor que eu carrego a partir da interpretação que eu faço daquele fato. A dor não vem exatamente do fato, vem da minha interpretação. E é exatamente na interpretação que tem a capacidade de ressignificar um processo. Portanto, decidir perdoar não é decidir ofertar algo ao outro. Isso é consequência. Decidir perdoar é decidir libertar-se daquele ponto de vista, daquela perspectiva, daquela circunstância que traz um sofrimento interno. Certo dia, o Espírito Dias da Cruz disse assim: para que o perdão seja possível, é preciso sair da dicotomia vítima-algoz e passar a olhar o outro na perspectiva da humanidade. Assim como eu erro, você erra também. Assim como eu sou falho, você é falho também. Assim como eu não dou conta, você não dá conta também. E aí eu me lembro de Emmanuel, me veio aqui agora essa lembrança, num texto muito lindo que chama-se Sexualidade Transviada. E nesse texto ele fala das perversões sexuais, das atitudes diante do sexo que trazem sofrimento, do descompromisso afetivo, etc, etc. E lá, num determinado momento, ele vai falar assim: ninguém se coloque na posição de julgar o seu semelhante pelo comportamento sexual. Porque aquele que está momentaneamente virtuoso não sabe o que foi no passado e não sabe o que será quando a vida lhe trouxer o que está guardado, aguardando o momento certo do reajuste. E eu fiquei muito tocado por essa fala. Ali ele está falando do sexo, mas diz respeito a qualquer circunstância. Às vezes hoje nós estamos momentaneamente virtuosos ou no direito de nos sentirmos aqueles que estão ofendidos, mas o que nós fizemos no passado? E o que faremos no futuro, quando a vida às vezes abrir a comporta de dores, de dificuldades que estão armazenadas dentro de nós? Não é? Então, conferir ao outro o direito de humanidade é reconhecer que, à luz da reencarnação, todos são vítimas e todos são algozes. E Jesus é muito claro a Pedro, no livro Boa Nova, quando diz, né, o homem no mundo é muito mais frágil do que perverso. As circunstâncias são muito mais por fragilidades internas do que por perversidade, do que por desvio de conduta ou de caráter. Então, nesse nível, o perdão seria uma decisão de abrir mão do lugar da vítima. No sentido, não de que você não é vítima, mas no sentido de que você não se coloca no lugar do cobrador. Porque reconhece que, à luz da reencarnação, nós estamos todos no mesmo nível. Quem hoje é vítima, ontem foi algoz, amanhã será. Quem hoje é algoz, ontem foi vítima, amanhã será. E quando é que isso tem fim? Quando alguém desiste. Quando alguém diz, chega dessa coisa de vítima e algoz, vamos agora olhar para nós apenas como espíritos imperfeitos e ao mesmo tempo divinos. Nós todos temos a condição de nos superarmos. Isso é um passo importante e isso é decisão. Começa com a decisão, na verdade, né? Começa com a decisão. Uma decisão de nos dar o direito de ter paz. Depois isso é conferido ao outro. E essa decisão precisa se converter em atitudes. Ou seja, não basta ficar no nível de eu decido.
A decisão precisa ser em nós movimentos de ressignificação emocional, que nos ajudem a entender, a olhar de um outro ângulo. Então, às vezes, é muito útil fazer o que o Rossandro fez. Olha, deixa eu sair aqui do meu ponto de vista, aonde eu estou, da criança, ferida, unida ao sentimento da mãe. Deixa eu olhar por outro ângulo. Porque o que é o ponto de vista? É a vista de um ponto. O ponto de vista é o que eu vejo a partir da perspectiva que eu me coloco. Se eu mudo o ângulo, eu começo a ver aquilo que eu não estou enxergando aqui. Quem está lá atrás vê esse auditório completamente diferente em perspectiva do que nós estamos vendo aqui. Por isso Allan Kardec falava que quando ele enfrentava uma dificuldade, como por exemplo as calúnias, os assédios, as dores diante das lutas que a publicação espírita lhe trouxe, ele se colocava antecipadamente no mundo espiritual. E ele diz que essa atitude fazia com que ele pudesse ver em perspectiva, como se ele olhasse por cima de uma montanha e pudesse enxergar o panorama, e não apenas o terreno limitado aonde ele se encontrava. Essa atitude de mudar o ângulo de visão, ela é uma atitude que nos ajuda a ressignificar. Às vezes vale a pena que a gente pergunte para o outro, como é que você enxerga essa situação aqui? Como é que é essa mesma circunstância do seu ponto de vista? Ou como que você viveu essas circunstâncias? Ou, o que é mais frequente e mais libertador, quando a gente tem a oportunidade, e quando isso é possível, de conversar com aquela pessoa que nos feriu ou da qual nós nos sentimos magoados e perguntar, o que se passa com você? Qual é o seu sentimento? E às vezes nós percebemos que aquilo que a pessoa fala, partilha, quando ela dá conta de fazer isso, é muito diferente daquilo que a gente interpreta ou do lugar aonde a gente estava, não é? Então, essa decisão nos ajuda a olhar através de atitudes de mudança de ponto de vista. Psicoterapias e tantas outras coisas mais ajudam. E a compreensão de que isso tudo é um processo, ou seja, não é um momento, não é um passo da noite para o dia, isso é um processo, é extremamente saudável. Eu tomo a decisão, eu caminho no movimento de atitudes libertadoras, mas isso demora um tempo. A grande maioria das mágoas nós conseguimos resolver assim, ó. Porque a grande maioria se fundamenta em pequenas bobagens do dia a dia. Uma palavra que foi dita, um gestozinho que deixou de ser feito, alguma coisa, e às vezes a única atitude que a gente precisa é olhar no espelho e falar para a gente mesmo, larga de ser melindroso, deixa a outra pessoa ser ela mesma, ter suas próprias escolhas, fazer do seu próprio jeito. Tem pequenas mágoazinhas que a gente passa batido fácil, apenas ressignificando a relação conosco. Mas tem outras que, como eles falaram aqui, de questões estruturais, como com pai e mãe, que demoram, às vezes, um bom tempo para você limpar o terreno ali da erva daninha até que a boa semente da gratidão possa florescer. E às vezes, sim, a gente tem que roçar primeiro o que cresceu ali no meio, né? Separando o joio do trigo, para poder ficar com a parte nutritiva daquilo que ali está. Então, decisão, atitude e processo são movimentos em nós. Mas eu queria dizer uma coisa que tem sido uma experiência importante para mim. Por detrás de toda mágoa, há amor escondido. As nossas mágoas são esconderijos do nosso amor. Porque é mais fácil lidar com a mágoa do que reconhecer o amor e às vezes perceber que no amor eu preciso respeitar que o outro não faça aquilo que eu gostaria que ele fizesse. Que no amor o outro escolhe seguir caminhos diferentes dos meus. Que no amor o outro tem limitações e não pode me dar o que eu espero dele ou dela. E isso me veio numa noite em que eu sonhei com uma pessoa de quem eu tinha uma grande mágoa, e naquele sonho eu encontrava com essa pessoa, que não mora na minha cidade, e eu dizia para ela assim, eu encontrava e ficava muito feliz de encontrar, como quem encontra uma pessoa amiga muito querida. E eu olhava para essa pessoa e dizia assim, olha, quando for em Belo Horizonte, fique na minha casa, vai ser uma alegria te receber. E de repente, no impacto daquilo, eu acordei. E na hora que eu acordei, me perdoe a expressão, mas foi assim mesmo, eu acordei, abri os olhos e falei, merda, é amor.
Vocês desculpem a sinceridade da palavra, mas foi assim mesmo. Eu abri os olhos e falei, meu Deus, então o que está escondido por detrás é um querer bem. E aí eu fui encarar aquilo com honestidade. E, na verdade, eu percebi que eu admirava profundamente aquela pessoa. E como aquela pessoa não me tratava do jeito que eu esperava dela, eu coloquei ela no rol das mágoas, por não corresponder à minha expectativa dela. Mas, no fundo, o que estava escondido ali debaixo era admiração, era respeito. Por isso, no livro Atitude, eu coloquei que o perdão é um esvaziar o baú das expectativas. Porque a mágoa não é a expectativa que nós tivemos ontem. A mágoa é a expectativa que eu continuo tendo hoje. E a mágoa só se sustenta porque eu não abro mão da expectativa. Eu não liberto o outro da expectativa que eu projetei sobre ele. Porque quando a gente liberta-se dessa expectativa agora, então a gente olha para o outro e fala assim, ok. É mais leve. O outro não tem que corresponder mais àquilo que eu esperava ou esperei. E isso, no fundo, é um dar direito ao outro de ser si mesmo, de ser humano, de ser falível, ou simplesmente não fazer a nossa vontade, de não submeter-se ao nosso controle, ou não ter que atender aquilo que a gente esperava. Então, se a gente olha para as nossas mágoas assim, como esconderijos do nosso amor, e como manutenção das expectativas, talvez fique mais fácil a gente olhar para quais atitudes nós precisamos no processo libertador do perdão. Talvez eu precise renunciar a uma expectativa, talvez eu precise reconhecer um amor, talvez eu precise expressar este meu amor, e por aí vai. Na palestra eu vou contar uns casos sobre isso. Qual é o tempo desse painel? Vai até que horas? A gente está um pouco perdido. A gente vai... Procura saber que a gente... 15? 11h15. 11h15. Tá. Então eu vou dar uma palavrinha rápida e passo para a Rossandro, então, fechar. Eu vivi um processo na minha vida que eu achava que era o processo... Era campeão, assim, no hall do perdão, né? Hoje estou achando que foi piece of cake. Porque estou lidando com um processo bastante maior. Mas vou dividir um pouquinho, rapidamente, de forma bastante sucinta, porque tem um pouco a ver com a questão que nós conversamos ontem do auto-amor. E foi um processo que tem a ver com a homossexualidade, a vivência de um preconceito dentro do movimento espírita, isso há mais de 20 anos atrás, quando era ainda de praxe, muito de praxe, que os homossexuais podiam frequentar as casas espíritas e talvez botar aguinha no copo ou ajeitar as cadeiras, mas Deus me livre de dar passe, contaminar as pessoas e fazer palestra, não é? Vai que a gente fala uma bobagem. Então, havia essa cultura, né, muito forte e nós passamos exatamente por essa experiência. E ficamos muito, muito, muito machucados na época e levamos cerca de 10 anos processando essa questão, nas minhas contas. E, espero que esse de agora vá mais rápido. Mas 10 anos, mais ou menos. Mas o que eu queria dizer é que, na verdade, nesse processo, que hoje eu não me esqueci, porque estou contando para vocês, não é? Mas ele se esvaziou completamente dos significados que tinham na época, porque o que aconteceu nestes 10 anos foi que a ferida, na época, eu era bastante jovem, tinha lá os meus 20 e poucos anos, e ainda estava num processo de autoaceitação. Então, o preconceito que veio de fora, na verdade, encontrou o meu próprio preconceito interno, não é? A minha dificuldade de me amar e de me aceitar como gente, como pessoa. E nesses 10 anos, então, o que aconteceu foi que eu fui descobrindo que eu era uma pessoa, assim, awesome. Né?
Como o Andrei disse, super. Não, a gente vai descobrindo, graças à doutrina espírita, não é? A gente vai entrando em contato com a nossa essência de filhos de Deus. O trabalho na doutrina espírita permite dá a gente essa... É uma bênção, uma misericórdia divina que nos permite fazer o bem e perceber que nós somos tão mais, não é? Do que essas definições tão limitantes que nós fazemos de nós mesmos. Nós nos definimos. Ontem, uma das perguntas me tocou profundamente, porque a pessoa falava, mas eu olho para o meu corpo e eu me desgosto, mas você é tão mais do que o seu corpo, né? Como a gente ainda, o nosso valor vem da matéria. Como nós que somos espíritas materialistas, ainda tiramos do corpo, das circunstâncias limitantes do hoje, o nosso valor. Então, o estudo da doutrina, a vivência da doutrina, a consciência da imortalidade, a possibilidade do trabalho e também o lidar com as nossas questões emocionais, que é sempre parte, foi redimensionando o trabalho do auto-amor, de tal forma que um dia a gente se percebeu que aquilo já não doía mais. Porque, na verdade, aquelas pessoas, naqueles momentos, falavam daquilo que elas entendiam ser o melhor. Era o entendimento delas, eram pessoas amorosas, são pessoas a quem eu amo profundamente hoje, tenho respeito e tenho uma relação. Não ficou parado na fotografia, né? Elas são outras pessoas hoje, eu também sou uma outra pessoa hoje, e assim, então, essa é um success story, não é? Então, para contar alguma coisa assim, mas eu acho legal porque o perdão está muito associado ao movimento de auto-amor e de autocura, não é? Exatamente como o Andrei estava falando, no momento que você deixa de criar expectativas, né? Meu irmão, ele sempre diz assim, que certamente, se Jesus pudesse, mandava um WhatsApp com uma nova bem-aventurança. Felizes os que não criam expectativas, porque não serão frustrados. Né? A gente, na verdade, tem essa perspectiva de expectativas, e essas expectativas a gente também tem sobre nós mesmos. Exageradas demais, sabe? A gente vive nesse momento, mas é o que eu vou falar um pouco à tarde. Eu acho que quando a gente fala dessa ideia do perdão e do processo libertador que ele traz, é engraçado perceber o seguinte, como a vida ela muda radicalmente após um perdão impactante. Exatamente, não esses que Andrei descreveu que são fáceis de dar, né? Quando a gente está ficando mais maduro, a gente não fica tão chocado se alguém não dá bom dia no centro quando a gente chega, se alguém não abraça. Quando a gente está muito infantilizado e se sentindo desamado, porque a gente é que não se ama, a gente está sempre vendo esse desamor lá fora. Quando alguém não dá um abraço, a gente se deprime. Quando alguém não sorri, a gente se deprime. Quando alguém dá uma torta para o outro e não olha para a gente se sente menor. Porque o problema é que a gente está se sentindo menor. Esses movimentos externos estão apenas revelando um movimento interno significativo. E quando a gente aprende a olhar para esses movimentos internos, quando a gente não está conseguindo olhar para o movimento interno, a gente olha para os externos, que são mais fáceis de perceber. E olha para eles, então isso fala de mim, não do outro. Porque quando a pessoa está apaziguada, o outro pode de fato estar querendo lhe ignorar, mas você não ser tocado por aquilo. O outro pode estar de fato querendo te machucar, mas você não é machucado por aquilo. Quando perguntaram para Gandhi, você tem algum perdão para dar? Ele disse, não, nunca ninguém me magoou. Mas se você ler a biografia dele, na minha perspectiva inevoluída, eu tinha me magoado em várias circunstâncias. Eu tinha ficado muito irritado em várias circunstâncias. Mas ele estava com um crescimento espiritual que aquilo não tocava, né? Acho que ele vivenciava muito aquilo que o Kardec fazia como experiência psicológica, entende? Se deslocar, imaginar. Se eu estivesse olhando desencarnado para estudar aquilo, não ia ser... Que besteira! Sabe quando a gente é adolescente, que já aconteceu com vocês, que quando a gente é adolescente tem dia que o cabelo não colabora, né? Gente, tem dia que é triste. Aí nasce uma espinha desse tamanho no nariz. Aí você tem aula. Gente, aquilo ali é uma tristeza. Você vai arrasado. Aí não estoure não, que vai virar uma cratera. Aí você fica... Mas depois, hoje, se você tiver uma espinha, você vem... É uma coisa... Mas não tem importância. Então a gente vai percebendo que ao caminhar da vida, como disse Andrei, não é se, mas quando,
ao caminhar da vida, a minha perspectiva vai mudando diante das minhas experiências e aquela espinha que me incomodava tanto é apenas um desconforto temporário. O cabelo que não colabora, você dá um boné, amarra, bota sei lá, o que cada um faz, e você não vai deixar de viver a vida por causa disso. A gente vai desmaterializando a perspectiva de analisar nós mesmos e as nossas relações para uma perspectiva mais espiritual de analisar nós mesmos e as relações. E engraçado é isso, é porque nós somos reencarnacionistas, mas nós não vivemos como se fôssemos. É incrível isso. Eu estou falando isso para mim mesmo. Tem hora que eu digo, como é que tu é espírita, criatura? Eu lembro que quando Janine disse, perdoa seu pai, eu disse, mas ele não está mais aqui, ele morreu. Eu disse, deixa ser cínico, ele desencarnou, ele não morreu, ele continua existindo. Então, assim, poxa, realmente, eu posso, na perspectiva do meu agora, do meu ponto de vista sobre o ponto, eu sou a vítima, né? Mas, como espírita minimamente lúcido, se eu para e respira. Poxa, gente, isso aqui eu provavelmente estou passando o que eu fiz passar. E eu estou passando o que eu fiz passar, não é para ficar nesse ping-pong, não. Para na próxima pessoa fazer comigo, não é para eu entender essa experiência, sentir o quanto machuca e não repetir mais. E agradecer esse professor que ora me ensina. Imagina isso, né? Eu lembro que meus pais se separaram, eu tinha 6 anos, então aquela toda dificuldade, não teve pensão, aquela coisa toda material, que hoje para mim eu vejo como foi importante cada limitação material, forjou coisas que talvez... Eu sempre digo assim, eu não daria certo nessa encarnação se eu tivesse encarnado numa família de classe média. Com tudo prontinho, comidinha prontinha. Meu sonho era sopa, imagina. Achava a sopa a coisa mais sofisticada do mundo. Eu só jantava biscoito com café todo dia. Então, meu sonho era uma sopa. Mas eu sei hoje, eu me reconhecendo hoje, sei que eu não teria resultados positivos se eu tivesse uma família de classe média, com tudo que uma classe média pode dar, o quarto confortável para você. Não tinha funcionado no meu caso. Então, essas coisas que na hora que aconteceu me machucavam, hoje eu disse que bom, eu precisaria passar por tudo de novo disso. Eles estavam fazendo exatamente o que eu precisava para mim, então só há um registro de amor e de gratidão, porque aquele indivíduo, ele mostra, por exemplo, as muitas formas do amor, que são não as formas do amor de happy end de filme. No momento que meu pai, com o alcoolismo dele, para fugir das próprias dores, termina desencarnando antes de 50, ele me diz de uma forma muito, muito amorosa, meu filho, não venha por aqui. Eu caí num buraco para você não cair. Não venha por esse lugar. Isso é uma forma de amor. Então, essa é uma experiência que você olha para esse lugar e diz muito obrigado por me ensinar, inclusive fazer isso que é sofrido. Você imagina quando eu pegava casos de pessoas que eram adotadas, que chegavam com revoltas, meus pais me abandonaram. E eu disse assim, você imaginou em algum momento que essa pessoa pode ter lhe doado para adoção porque ela tinha tanta impossibilidade de te educar que ela preferiu que alguém pudesse fazer isso de forma mais significativa do que ela. E você já imaginou a dor no dia que ela te deu? Porque eu atendo pacientes aqui que deram os filhos quando nasceram, que até hoje não passa um rosto na frente que ela não olha. Será que é meu filho? Será que é minha filha? E você está culpando uma pessoa que talvez por esse gesto de amor tenha te dado uma vida agora mais significativa do que ela, naquele momento, achou que podia dar. Talvez ela, se tivesse ficado com você, também tivesse dado certo. Mas, naquele momento, foi um gesto de amor. Ah, mas mesmo que tenha sido inconsciente, estava drogado. Gente, ainda assim, são movimentos do possível que a gente dá. Então, eu imagino que quando a gente olha para essa perspectiva toda, a gente olha para os amores possíveis, os amores reais, não infantilizados. E eu queria terminar fazendo uma experiência com vocês, se a gente fechar os olhos, se puderem apagar as luzes. E eu queria que a gente lembrasse, basicamente, que todos nós que estamos aqui, que estão nos vendo na internet, nós somos o fruto de muitos amores.
Amores imperfeitos como nós somos, de pais, de mães, de avós, de tios, de primos, de primas, de vizinhos de infância, de professores, de colegas das instituições religiosas que nós conhecemos. Quanta gente, quanto amor investido na nossa vida. Dos anônimos irmãos espirituais que nem se nomeiam, mas que estão nos ajudando, nos auxiliando. A gente nem tem noção de quanto amor foi investido para a gente estar aqui hoje. Quanto amor foi investido. Então, eu queria só que a gente fizesse o seguinte, pensasse nessa coleção de pessoas sem as quais nós não estaríamos aqui, essa grande constelação de amores, das quais nós somos apenas uma ponta do iceberg, e fizéssemos agora um exercício de gratidão para todas essas pessoas. E para todas elas nós vamos ecoar um hino que tem uma característica muito interessante de gratidão. E juntos, olhinhos fechados, sem se preocupar com quem está do lado, como diz numa placa que tem aqui no KSSF, dance como se ninguém estivesse olhando, então cante agora como se essas pessoas estivessem te ouvindo. E canta assim: eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Olha o tamanho. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Só vocês agora. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você, mas como é grande o meu amor por